Olá, pessoal! Então, nós vamos fazer essa correção da nossa atividade. Livro de atividades de ciências, página 6. O tema que nós vamos tratar é leis da gravitação, a partir da questão 7. Peço que todos peguem o seu livro didático para a gente poder realizar essa correção. A questão 7, então, ela vem nos dizer: Kepler introduziu inúmeros conceitos com relação ao movimento dos astros, utilizando o trabalho de Tycho Brahe, seu mentor, com base de seus estudos. Sobre esses conceitos, assinale V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. Letra A. Os planetas descrevem uma órbita circular e o Sol é o centro dessa órbita. Lembrando que essa afirmação ela é falsa porque Tycho Brahe ele percebeu que, ao analisar o céu, as informações que ele obteve não estavam de acordo com órbitas circulares. E por isso mesmo Kepler, que era um dos seus auxiliares e estava ali analisando, vendo todas essas afirmações que Brahe ele conseguia recolher, né, através das suas observações, Kepler, então, ele vai, depois da morte, né, de Tycho Brahe, ele vai pegar essas informações e desenvolver a sua teoria, ou seja, as órbitas dos planetas do nosso sistema solar, elas são elípticas. É como que um círculo achatado, né, ovalado, que a gente fala, tá bom? Então a letra A é falsa. Letra B. O segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Isso é verdadeiro, isso daí está de acordo com a segunda lei de Kepler. Se a gente observar aqui a questão 10, um pouco mais à frente, a gente percebe esse desenho de modo que, quando nós temos um segmento de reta que une o movimento do planeta aqui na sua órbita com o Sol, nós vamos ter então esse segmento de reta aqui, ó, onde o movimento, onde ele estava na posição inicial e a posição final, nós vamos ter uma área total nesse segmento de reta, que vai ser o mesmo, imagina, né? Que vai ser a mesma área que, se aqui ele demorou um mês para percorrer, se ele está mais distante do Sol, ele também vai demorar um mês para percorrer. Só que lembra, a gente disse que, né, Kepler nos diz que se o planeta ele está mais longe do Sol, no afélio, nós vamos ter o quê? Um movimento mais lento. Logo, essa distância na órbita percorrida será menor. Mas quando a gente perceber esse movimento, imagina aqui ele demorou um mês. Aqui também ele vai demorar um mês. Logo, essa área total do triângulo formado, ela é a mesma dos dois lados. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer posição que o planeta esteja, se eu pego uma posição inicial e o mesmo tempo, por exemplo, um mês depois eu pego uma posição secundária, final, essa área que foi criada, ou seja, nesse formato triangular, é a mesma área em qualquer movimento durante um mês desse planeta, né, com relação ao Sol. Então, todo esse formato triangular que for sendo formado em qualquer região da órbita do planeta terá a mesma área. E isso nos diz, então, a segunda lei de Kepler. Letra C. A razão entre o quadrado do período de translação, lembrando que translação é o movimento do planeta em torno do Sol, tá bom? A razão entre razão é divisão, tá bom? Então, a divisão entre o quadrado do período de translação, o P elevado ao quadrado, dividido de um planeta, e o cubo do raio médio, dividido pelo raio médio, elevado ao cubo, essa fórmula aqui, de qualquer planeta do nosso sistema solar, que a gente pegar o período de translação elevado ao quadrado e dividir pelo raio médio elevado ao cubo,
do planeta que a gente estiver considerando, né, do planeta que a gente estiver analisando, sempre dará o mesmo resultado. Então ele encontrou esse padrão, né, uma constante que a gente fala. E isso, então, a letra C vai ser verdadeira, porque ele diz: essa razão ela é igual para todos os planetas do sistema solar. E é isso que diz a terceira lei de Kepler. Letra D. O mesmo comprimento de segmento de curva é transladado em tempos iguais, qualquer que seja sua posição na órbita. Lembrando que não, porque se o segmento de curva, ou seja, o pedacinho, digamos assim, do lugar que o planeta percorre em determinado período, ele vai ser maior ou menor dependendo da distância que o planeta estiver do Sol. Porque se ele estiver mais próximo do Sol, a distância vai ser maior, porque ele terá uma velocidade maior. Se ele estiver mais distante do Sol, logo a sua distância, né, na órbita também será menor, porque a velocidade será menor. Então, a letra D está falsa devido a isso. Letra E. O Sol se movimenta em uma órbita elíptica, sendo a Terra o seu centro? Não. Kepler ele vem dizer o quê? Ele vem crer e explicar, né, somar as suas teorias à teoria heliocêntrica. O Sol está no centro do movimento do planeta Terra e dos demais planetas. Então, no caso aqui, não é o Sol que se movimenta em torno da Terra, ok? Questão número 8. Sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto. Vamos então julgar verdadeiro ou falso, tá bom? A nossa número 1. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Isso é correto. E se perguntasse também, a Lua exerce uma força de atração sobre a Terra? Sim, isso também é correto. Mas por que então a Terra ela não é puxada, né, ao encontro da Lua ou vice-versa? Porque a Lua ela está num movimento em que a sua atração ela meio que é anulada, né, devido a essa velocidade que ela está orbitando a Terra, e também o seu tamanho ele é inferior ao da Terra. Logo, a Terra ela tem um poder de atração e de influência sobre a Lua maior do que a Lua sobre a Terra. Número 2. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais quaisquer? Sim, todos os corpos que têm massa, eles têm uma força de atração. Então, por que eu não atraio um objeto, essa caneta que está próximo de mim? Porque a gravidade do planeta Terra ela é muito maior do que a minha gravidade, digamos assim. A massa do planeta Terra é muito maior do que a massa do meu corpo, ou a massa dessa caneta, para que a gente percebesse uma atração entre eu e a caneta. Questão 4. O período de tempo que um planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol? Errado. Aqui a gente está falando ainda da terceira lei de Kepler. Essa razão aqui, ó. Então, o tempo de translação ele é diretamente proporcional, então, à distância do planeta até o Sol. Tá bom? Que é nada mais do que o raio médio. Questão 8. O segmento de reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol. Isso é verdadeiro, tá bom? Então, olhando lá para a questão 10, se da posição P até a posição O eu demorei 30 dias, da posição N para a posição M, eu também vou levar 30 dias, tá bom? Então, nós vamos ter aí esse segmento de reta que forma como que um triângulo, ok? Vai ter a mesma área do outro segmento de reta que também forma um triângulo mais comprido, digamos assim. Mas é a mesma área.
tá bom? Então é isso que está afirmando a segunda lei de Kepler. E o número 16, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, correto? E o Sol ocupa um dos focos da elipse, correspondente à órbita de cada planeta. Isso é correto, isso está dentro da primeira lei de Kepler, tá bom? As órbitas são elípticas e dentro de uma elipse nós vamos ter dois focos, tá bom? Naquele eixo maior, de modo que o eixo maior, que corta a elipse na maior distância, nós vamos ter então de um lado desse eixo maior o Sol, que vai tomar o lugar de um foco, e automaticamente do outro lado, como que um reflexo, também nós vamos ter um outro foco, tá bom? De modo que não tem nada concreto, material naquele espaço, mas para o movimento elíptico é necessário a gente colocar esses dois focos e considerá-los no movimento, tá bom? Então a questão 16 também está correta. Então a única falsa que não marcaria o X é na questão 404, tá bom? A 01, a 02, a 08 e a 16 podem marcar um X sobre elas. Questão 9. Sobre as três leis de Kepler, são feitas as seguintes afirmações. A órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Isso é verdade. Acabamos de falar sobre isso. 2. O segmento da reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Se for o mesmo tempo, essa afirmação é verdadeira. As áreas também serão iguais. Tá bom? Segunda lei de Kepler. O quadrado do período orbital, o período de translação, elevado ao quadrado é diretamente proporcional ao cubo da distância média ou do raio médio do planeta ao Sol. Isso também é verdade, a terceira lei de Kepler, tá bom? Então, quais estão corretas? Todas. Todas estão corretas. Primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, terceira lei de Kepler, tá bom? A questão 9, então, ela vai nos apresentar como que um resumo, ok? Questão 10. A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de seus focos, como ilustrado na figura que está fora de escala, tá bom? Lembrando que nossas órbitas dos planetas do Sistema Solar, elas não são tão elípticas assim, ok? A gente fala elas não são tão excêntricas, elas são pouco excêntricas, ou seja, esse círculo, essa órbita elíptica, ela é pouco achatada, ok? As regiões limitadas pelos contornos OPS, tá vendo que formam um triângulo? O, P e S. O S aqui vai ser o Sol. E esse semicírculo aqui, né, que forma o O até o P, vai ser o movimento do planeta na sua translação, né, no seu movimento em torno do Sol, tá bom? Em determinado período. E nós vamos ter também os contornos MNS. Os contornos MNS vai ser também o S sendo o Sol e o M e o N sendo um pedaço, um semicírculo aqui, que representa o movimento do planeta, ok? Em determinado período, que vai do M até o N. E está dizendo então que a área desse triângulo formado, desses dois triângulos formados, são as mesmas, né? Então, o OPS e o MNS têm áreas iguais a A. Se o tempo de movimento do O até o P e o tempo de movimento do M até o N são os intervalos de tempo gastos para o planeta percorrer os trechos OP e ON, respectivamente com velocidades médias, velocidade do OP e do MN, pode-se afirmar que eu posso dizer que o tempo que demorou aqui no O até o P, ele é maior do que o tempo no MN.
uma vez que as áreas aqui são iguais? Eu não posso dizer isso. Isso daqui, essa afirmação da letra A está errada. Por quê? Porque se as áreas são iguais, eles gastaram o mesmo tempo. Então, o tempo OP e o tempo para percorrer MN foram os mesmos. Porque foi dito para nós que as áreas foram iguais. Letra B. O tempo OP e o tempo MN, eles são iguais? São, porque as áreas são iguais. Então, eu sei que do O até o P, o planeta percorreu no mesmo período que ele percorreu do M até o N, tá bom? E eu também posso dizer que a velocidade do OP, ou seja, a velocidade do planeta próximo ao Sol, no epiélio, nós vamos ter o quê? Uma velocidade sendo maior do que a velocidade no MN, porque o MN está muito mais longe do Sol, tá bom? Mais próximo do Sol, velocidade é maior e, tendo áreas iguais, nós vamos ter também esse tempo também igual, ok? Então, aí, a resposta correta é a letra B. Aqui, por exemplo, na letra C, eu não poderia dizer que a velocidade OP, por estar próxima ao Sol, ela é menor do que a MN, porque a velocidade, na verdade, ela é maior por estar próxima ao Sol. A letra D está falando que o tempo OP ele é maior que o tempo MN. Se as áreas aqui são iguais, logo esse tempo para percorrer esse semicírculo na órbita é o mesmo. Um não é maior nem menor que o outro. E a letra E também está falando que o tempo OP ele é menor do que o tempo no MN. E isso também está errado. O tempo é igual, a velocidade do OP ela é maior. Questão 11. No final de agosto de 2017, os movimentos que negam o formato em globo da Terra ficaram em evidência nos Estados Unidos, por apontarem supostas falhas nas explicações sobre o eclipse solar total, que percorreu 113 quilômetros de costa a costa no país. Apesar de discordâncias internas nestes grupos, em geral, os terraplanistas acreditam que a Terra é coberta pelo firmamento, em formato de domo, que é essa estrutura aqui de meia-lua, né? Como que um vidro que recobre a Terra. Sol e Lua fariam seus percursos dentro deste espaço, ou seja, abaixo deste domo, tá bom? E seriam corpos muito menores do que acreditam os globalistas, que é o que acredita na Terra em formato de globo, tá bom? Já a Antártida ocuparia as bordas do disco da Terra. Então, onde que estaria o Polo Norte? O Polo Norte estaria no centro e a Antártida seria toda a borda do planeta para os terraplanistas, tá bom? Aí a gente segue a questão. Há pessoas que acreditam que a Terra é plana. Sobre essa afirmação e com base na figura da Terra plana, responda às questões a seguir. Letra A. A partir do século XV, no início das grandes navegações, então, século XV, nós vamos ter as grandes navegações, e foi até nesse período que nós vamos ter também o descobrimento do Brasil. Muitas rotas marítimas foram traçadas para encurtar os deslocamentos entre continentes. Como as navegações podem ajudar a entender o formato global do planeta? Lembrando, então, que se nós podemos, através das navegações, sair daqui do litoral do Brasil, dar a volta no planeta e voltar para o mesmo ponto do litoral do Brasil onde saímos, isso indica que o planeta Terra ele é um globo, tá bom? Então, nós vamos ter essa orientação aí. Então, como as grandes navegações podem nos ajudar a entender que a Terra ela é um globo, por exemplo, então, terminar a viagem no mesmo ponto de partida, após cruzar o planeta de leste a oeste. Então, eu posso ir de leste a oeste no planeta e voltar para o mesmo lugar. Letra B. Se a Terra tem formato de globo, como as pessoas mais ao sul não caem em direção ao espaço?
Lembra que eu desenhei aquele planetinha em que as pessoas, que está aqui em cima, elas têm o cabelo caindo em direção à Terra. Ok. A pessoa que estaria de lateral, ela teria o cabelo todo caindo para um lado, né? E a outra pessoa do outro lado teria o cabelo também caindo para baixo. Mas por que a pessoa que está aqui embaixo, ela não cai em direção ao sul? Porque os cabelos delas não ficam assim. Lembra a lei da gravitação universal? Todos nós estamos sendo puxados para o centro do planeta. E isso é a gravidade, a força gravitacional do planeta. Tá bom? Então, por isso que todas essas pessoas, em qualquer lugar do planeta que esteja, é como se estivesse no mesmo local. Ou seja, está recebendo o mesmo empuxo, né? A mesma força de atração para o centro do planeta. Ok? Por isso que nós temos a impressão de que a Terra é plana ao observarmos através da superfície terrestre. Tá bom? Porque a força gravitacional é a mesma em qualquer região do planeta que você esteja. Então, como as pessoas mais ao sul não caem em direção ao espaço? Devido à força de atração do planeta Terra sobre os corpos próximos à sua superfície. Tá bom? Devido à força de atração do planeta Terra sobre os corpos próximos à sua superfície. Então vamos lá para a questão 12. A nossa questão 12, então, ela nos diz assim. Vamos ler aí todos juntos. Acompanhe no livro didático de vocês, livro de atividades. Questão 12. A imagem a seguir apresenta as órbitas de alguns corpos em torno da Terra. O GLONASS, o GPS, o COMPAS-1000, satélites e o Galileu são satélites de responsabilidade, respectivamente da Rússia, dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, e servem para a localização global. Com base na imagem, responda às questões propostas. Já uma coisa que eu preciso, rever com vocês, talvez vocês até já sabem, mas a palavra respectivamente. A palavra respectivamente, pessoal, ela vem nos indicar na ordem. Ela significa na ordem, tá bom? Por exemplo, nos foi apresentado o nome de alguns satélites. GLONASS, GPS, COMPAS-1000 satélites e o Galileu. Nessa ordem, a gente vai ter aqui a responsabilidade, ou seja, quem que cuida de cada um desses satélites na ordem, ou seja, respectivamente. Do primeiro que foi apresentado, o GLONASS, é o primeiro país que foi apresentado. Então, quem cuida do GLONASS é a Rússia. O segundo, o GPS. Quem cuida do GPS é os Estados Unidos. Quem cuida do COMPAS-1000 é a China. E quem cuida do Galileu é a União Europeia, tá bom? Então, a palavra respectivamente nos indica a ordem do que foi apresentado anteriormente. Com base na imagem, responda as questões propostas. Olha o que a imagem nos mostra. Então, cada um desse círculo, vermelho, azulado, acho que meio amarelado, laranjado e um azul, e até esse mais de fora aí, são satélites, tá bom? E aqui nós vamos ter o tracinho, indicando de qual órbita e cor nós estamos falando, Essas informações, elas estão indicando quais destes satélites. A letra A, ela vem perguntar, Ela vem pedir para a gente completar a tabela com o período de translação. Lembrando, então, que o período de translação, ele está bem aqui, ó. Período de translação, tá vendo? E nós vamos ter no período de translação essa informação aqui, ó. Essa linha, na verdade essa barra, métrica aqui, tá vendo? Tá vários risquinhos nela, está medindo as horas. Quantas horas cada um desses satélites demora para completar uma órbita completa, ou seja, um movimento de translação, tá bom? Completo em volta da Terra. Então, o movimento de translação de cada um é para a gente colocar.
Vamos lá então. O GLONASS, por exemplo, o vermelho. Olhem todos aí na apostila. Vocês vão perceber que o GLONASS ele segue uma retinha que é ligada no círculo vermelho. Nesta barra métrica aqui das horas, então se é horas é período, tá bom? Período de translação. Vocês vão perceber que está escrito 10 horas e logo acima, um tracinho acima, passa o círculo vermelho, ou seja, a órbita do GLONASS, que está de vermelho, ela é 10 mais 1, 11 horas. Então, esse satélite demora 11 horas para dar uma volta completa na Terra. Aí vocês vão lá na tabela de vocês, na coluna do período de translação, na frente do satélite GLONASS, vocês vão colocar 11 horas, tá bom? GPS. O GPS está de roxo aí. Então, a gente consegue observar que está bem no tracinho acima do GLONASS. Ou seja, se o GLONASS é 11, logo acima é 12. Então, nós vamos ter aí 12 horas do movimento de translação desse satélite. Então, você vai lá na frente do GPS e coloca 12 horas. Compass 1000 satélites. Ele está de amarelo, de laranjado aqui. De modo que a gente observa que ele está um tracinho acima do GPS, tá bom? Se ele está um tracinho acima, logo é 13 horas. Então, você vai lá na tabela e completa com 13 horas na frente do satélite Compass 1000 satélites. E o satélite Galileu, que ele está de verde, tá bom? Você vai perceber que ele está passando num tracinho abaixo do 15. Logo, ele está... A sua órbita, né, dura 14 horas. Um tracinho abaixo do 15 aí. 14 horas. E também a questão A, ela vem perguntar o raio da órbita. Ok? Então, o raio da órbita vocês vão observar, então, em quilômetros. Nesta reta métrica, do lado direito, deitada, né? De modo horizontal aqui. Então, nós vamos ter o quê? O GLONASS, que é o vermelho, ele vai passar, né, um pouco antes do 20... Vamos aqui... Assim, aqui, ó, na verdade está do lado esquerdo. Aqui, ó, a altura acima do nível do mar. Então, essa daqui é a altitude deles, tá bom? Então, deste lado aqui, que nós vamos ter qual é o raio, né, da órbita de cada um desses satélites. Se a gente seguir aqui, então, o círculo vermelho, nós vamos perceber que o 20.000 está bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos à frente do 20.000 está o 25.000. Então, coloquem 25.000 ainda passa um pouquinho, né? Aí vocês coloquem lá na frente do GLONASS, no quadradinho abaixo do raio da órbita, vocês preenchem com 25.500 quilômetros. Se a gente seguir para o próximo satélite, que é o GPS, o roxo, a gente vai perceber que ele está um pouquinho à frente. Ele está bem em cima do 27.000 quilômetros, tá bom? Então, aqui está o 20.000, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bem em cima do 27, nós temos o raio da órbita do GPS. Então, na frente do GPS, na coluna raio da órbita, vocês vão colocar 27.000 quilômetros. E o compass. O compass, que é esse laranjado, amarelado aí, ele também é um pouquinho mais à frente. Se esse está no 27, ele está no 28. Então, coloquem lá na frente do compass 1000 na tabela, 28.000 quilômetros, que é o raio da órbita do compass 1000 satélites. E por último, o Galileu, ele, que é o verde, ele vai estar bem passando no 30.000.
tá bom? Então, vocês vão lá na tabela e completem no último quadradinho, ok? 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros. E a letra B, pessoal, ele vem pedir, né, para verificar se os resultados obtidos estão de acordo com a terceira lei de Kepler. Lembra? Eu vou pegar o período de translação, elevar ao quadrado, e depois eu vou pegar o raio da órbita e elevar ao cubo. Para isso, vocês podem usar a calculadora, tá bom? Então, a gente vai perceber o quê? Que todas essas divisões, se eu, por exemplo, pegar o período de translação do GLONASS, que é 11, e elevar ele ao quadrado, pegar o 25.500 e elevar ao cubo, resolver essa multiplicação, né, essa potenciação, e pegar o valor que eu encontrar aqui e dividir pelo valor que eu vou encontrar aqui, vai dar o mesmo resultado em todas essas divisões, tá bom? E de modo que a gente vai comprovar, sim, que há aproximadamente o mesmo resultado em todas elas, tá bom? Claro que não é necessariamente um resultado igual, mas um resultado semelhante. Um resultado semelhante. E isso já vai me indicar que as órbitas, elas têm, né, com relação ao período de translação e o raio da órbita, uma relação constante. Tá bom? Seja de qualquer planeta, qualquer satélite que se movimente no nosso sistema solar. Agora, a questão 13. O objetivo da prova de lançamento de disco é lançar um disco, tá bom? De metal a maior distância possível, superando os demais competidores. O lançamento é feito de dentro de um círculo de 2,5 metros de diâmetro no chão, circundado por um anteparo de concreto de 2 centímetros de altura. A zona de lançamento. O atleta deve segurar o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço, do lado do lançamento, girar sobre si mesmo rapidamente e lançar o disco ao ar, girar sobre si mesmo rapidamente, estendendo o braço. O disco precisa aterrissar dentro de uma área marcada e o atleta não pode deixar o círculo antes do disco cair. Além disso, deve sempre sair pela metade traseira do círculo. Então, aqui algumas regras, tá bom? Dessa competição de lançamento aí, lançamento de disco. Faça uma analogia entre o movimento do atleta durante o lançamento do disco e a órbita de um planeta em relação ao Sol. Quando o atleta, pessoal, eles